Com Libertadores aqui, o Botafogo e a LDU, jogo bom. O Botafogo jogando em casa, o Botafogo precisa vencer esse jogo, porque se deixar para decidir no jogo de volta no Equador vai ser complicado. Então a gente vai acompanhar as odds aqui, ó, 1,38 o Botafogo vencer, tá baixo, hein? Poderia estar um pouco mais alto, mas é aquele negócio, o Botafogo precisa fazer o resultado em casa para não deixar para decidir no Equador. A gente olhando os últimos jogos aqui do Botafogo, o Botafogo com uma vitória de 5-0 contra o Fortaleza. Fortaleza teve jogador expulso no início do jogo, então foi um fator positivo para o Botafogo. Venceu o Bragantino na Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro em casa, venceu o Bragantino de novo, né, com o Cruzeiro em casa, empatou com o Corinthians em casa. Então o Botafogo está com uma dificuldade de alguns jogos em casa aí, né? Perdeu o Botafogo, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Corinthians, empatou com o Vitória, mas o Botafogo vai ter que ir para cima, não adianta esperar. A LDU fora de casa tem resultados bons aqui, mas o Botafogo precisa ir para fazer o resultado, para não deixar decidir o jogo lá no Equador, né? Então, pensando nisso, nessa questão, Botafogo indo para cima, a gente vai Botafogo casa, Botafogo para vencer esse jogo nesse confronto contra a LDU. Então, o primeiro jogo aí do dia, a gente vai Botafogo vencendo casa nesse confronto. Agora, outro jogo que é da Libertadores, a gente tem Universitário do Peru e Palmeiras do Brasil. Jogo legal para se trabalhar. A gente tem o Universitário jogando em casa, tem uma força, mas o Palmeiras ele é um bom time, né? Dentro ou fora de casa, o Palmeiras tem uma boa equipe, é favorito no confronto. Precisa também já fazer um resultado fora de casa. A gente for pegar os jogos do Universitário, o Universitário não perdeu os últimos 5 jogos, também todos pelo campeonato, né, peruano. E em casa, o Universitário também mesma coisa, não perdeu os últimos 5 jogos, tem um empate em 0-0, mas tem resultados positivos. Já o Palmeiras fora só tem uma vitória contra o Fluminense, né? E os outros jogos aí o Palmeiras não tem também. 2 empates e 2 derrotas. Derrota aqui pela Copa do Brasil, né? Mas eu vejo com bons olhos esse jogo pro Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco bom, capaz de sim conseguir trazer um bom resultado lá do Peru. E as odds, vamos ver as odds aqui como que estão. Eu gosto muito do dupla chance aí nesse jogo, né? Dupla chance aí Palmeiras e empate, né? Para esse jogo. Demorando um pouquinho de carregar a página, mas vamos lá. Palmeiras para estar vencendo 1,91. Não forçaria essa vitória do Palmeiras. Por isso que eu gosto mais da questão do dupla chance, né? Dupla chance pagando 1,18. Pagando pouco, né? Poderia pagar mais, 1,22 aqui na Betano. Acho que poderia estar pagando pelo menos 1,25 aí nesse dupla chance do Palmeiras. Mas para esse jogo aí do Universitário e Palmeiras, a gente vai de dupla chance fora e empate. Agora a gente vai para a Copa Sul-Americana, aqui a gente tem um confronto entre Atlético Mineiro e Godoy Cruz. O Atlético Mineiro que vem no resultado de empate, né, contra o Vasco, e vem da classificação também na Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Perdeu o jogo em casa, mas se classificou nos pênaltis. O Atlético Mineiro em casa nos últimos jogos, a gente for ver aqui 2 classificações, né, nos pênaltis, né? O Flamengo aqui no Copa do Brasil e no Sul-Americano contra o Bucaramanga, e o empate aqui contra o Cienciano, né? Agora pega o Godoy Cruz fora de casa tem uma vitória contra o Luquem, que é o Sul-Americano, e o resto é empate contra o Grêmio, empate contra o Rosário, empate contra o Talleres pelo Campeonato Argentino. Então o Godoy Cruz fora de casa não vem tão bem. E aquela questão que a gente leva em consideração, o primeiro jogo em casa, as equipes têm que buscar fazer resultado, buscar vencer. E a odd do Atlético está 1,53, 1,57. Poderia estar 1,60, mas está uma odd boa para o Atlético estar vencendo. E eu vejo o Atlético favorito sim nesse jogo, para estar vencendo e estar se caminhando na classificação. Então nesse jogo a gente vai de casa para vencer. Agora a gente vai de Brasileiro aqui, Série B, confronto equilibrado entre
Curitiba e Novo Horizontino e Curitiba. As odds estão parelhas aqui, não tão parelhas assim, não, é um pouquinho melhor para o Novo Horizontino. Um confronto, acredito, com poucos gols, né? A gente for avaliar aqui os últimos jogos do Curitiba, todos aqui com poucos gols. 2 gols aqui, saiu 3 gols na vitória do Curitiba. Novo Horizontino em casa também, que só tem 2 jogos aqui com 4 gols e 3 gols, né? Mas acredito um confronto com poucos gols nessa partida. A gente vai ver também que a questão das odds, as casas de aposta também estão apostando nisso, né? Estão indo para esse caminho. Ó, meio gol, pagando 1,18 para sair um gol no jogo. Então a tendência para gol nesse jogo é absurdamente baixa. 1,5. 1,70 no 1,5. A gente vê aqui o menos, né? 2,5, 3,10. Menos 2,5 pagando 1,28. O menos 2,5 já está baixo, né? Mas a tendência para esse jogo é que a gente vai entrar no menos 3,5. Menos 3,5 está pagando na Betano 1,11, 1,10. Está baixo. Tá baixo, menos 3,5. Pode ser que tenha alguma correção ainda. Mas é tendência para o jogo. Tendência para o jogo. Um jogo equilibrado. As equipes estão disputando para poder subir. Então, para esse confronto aqui entre Novo Horizontino e Curitiba, a gente vai de menos 3,5 gols. Para fechar, a gente tem aqui o jogo do Egito, né, que é o primeiro jogo até do dia, né, às 14 horas. Pirâmides jogando em casa. Primeiro jogo do campeonato do Egito. O Pirâmides empatou, né, 0-0 fora de casa. E o adversário ele também empatou em 0-0 jogando em casa. Pirâmides ele costuma fazer um bom campeonato, né? Tem que fazer um bom campeonato, que o adversário direto ao título é forte. Então é um bom jogo já para o Pirâmides já começar a ganhar, né? Vencer em casa. Tá pagando 1,38, né? 1,38, 1,17, 1,40 algumas casas para a vitória do Pirâmides. Então, para esse confronto aqui no Egito, a gente vai de casa Pirâmides para estar vencendo uma partida.